Vamos falar um pouquinho sobre o cadastro de usuário. Porque, na realidade, você pega a sequência, cadastra a empresa, aí você cadastra o usuário. Essa sequência, que é a sequência quando se implanta o sistema, não é? Então, aí você tem o cadastro de usuário, é dividido a parte de inclusão. Então, a gente tem também o cadastro é feito em duas camadas, assim como o cadastro de empresa. Tem uma parte feita no Ciportal, uma parte feita no Cimac Web. Só que no cadastro de usuário é um pouco diferente essa estrutura aí, tem alguns recursos que são diferentes, né? Por exemplo, o usuário inicial, ele é sempre feito a partir do Ciportal. A gente vai ver à frente por que isso é importante, né? Os demais usuários, não. Os demais usuários podem ser feitos a partir do Ciportal ou do Cimac Web. Por que isso? Porque o usuário inicial, quem cadastra é o canal, é o suporte que cadastra o usuário. Porque no momento que você libera a licença, lança o pedido do sistema, aí você vai definir quem que é o usuário inicial. Tá? E a partir daí, aquele próprio usuário inicial, ele vai acessar o sistema, vai cadastrar os outros usuários dele. Tá? Ou se o suporte quiser cadastrar os outros usuários dele, aí fica uma questão de decisão. E aí tem algumas regras que é o que a gente vai falar aqui, para você poder entender como funciona isso. Tem uma questão de hierarquia aí. Aí nós temos a parte da edição. A edição também ela é realizada tanto no Ciportal como no Cimac Web. Agora, a exclusão desse usuário ela é realizada apenas no Ciportal. O que o cliente pode fazer no Cimac Web é inativar aquele usuário. Não, esse usuário não está mais comigo, ele é inativo. Agora, se ele falar assim, não, eu quero excluir esse usuário. Então, quando faz isso, quando é feita a exclusão, que é feito dentro do Cimac Web, o acesso do usuário à empresa é bloqueado, bem óbvio. Mas quando também está inativado, ele já bloqueia. Um detalhe importante é que, fisicamente, o usuário ele não é excluído do cadastro, né, dentro do sistema. Por quê? Porque existem vendas, existem relatórios que estão vinculados a esse usuário. Então, não tem como você excluir esse usuário fisicamente, né? Então, aquele usuário fica preservado a vida inteira ali. Até porque é um sistema de catálogo. Várias empresas elas podem ter esse mesmo usuário dentro do catálogo dela. Tá? Você vai, usuário X, aí você tem empresa Y, Z, T. Essas três empresas aqui são acessadas por esse mesmo usuário X. Então, esse usuário aqui ele faz parte do catálogo dessas empresas. E ele pode deixar de fazer, por exemplo, deixar de compor o catálogo da empresa Z. Não vai acessar a Z mais não. Beleza. É uma relação cadastro de usuário. Uma outra coisa que é importante no cadastro de usuário, é essa relação que existe entre usuários e empresas. Né? Porque para um usuário tem que ser liberado empresa. Então, no Ciportal, quando se libera, quando se cadastra o usuário, aquela empresa que eu fiz o acesso no Ciportal é a empresa que já está automaticamente liberada para ele. No Cimac Web, eu posso selecionar diversas empresas, porque se no sistema, se é uma questão multi-empresa, eu posso dizer assim, esse funcionário acessa a empresa A e B, mas não acessa a empresa C. Ou se não acessa a empresa A e C, e não acessa a empresa B. Então, é uma configuração. Tem algumas informações que são de uso comum para todas as empresas, por exemplo, o ID do acesso, o nome. Né? Isso uma vez cadastrado o sistema, cadastra uma vez só. E aí serve para tudo, né? Para todas as situações do sistema. Para as app, etc. e tal. Né? Então, todo o universo em si é um usuário com ID, acesso e a senha é a mesma. Agora, personalizando para cada empresa que é liberada para ele, a gente tem essa situação que ele pode estar ativo numa empresa e inativo em outra, e tem características como a comissão, limite de desconto, as observações, atributos do usuário. Eu tenho coisas que vão diferenciar o usuário dentro daquela empresa específica. Então, essa é uma característica dessa relação usuário-empresas. E aí, para os usuários também, dentro daquele conceito que a gente já vem falando, tem a questão de atributos e perfis. Perfis já é um conceito novo, né, dentro do sistema. Então, o que são atributos? Atributos são as autorizações para a utilização dos recursos. Né? Quer dizer, no momento que você libera uma tela para um usuário, você deu um atributo para ele poder usar aquela tela. Você colocou um atributo dentro da característica dele como usuário. O que tem de diferente é que, para cada empresa, eu posso ter atributos diferentes para aquele usuário. Um usuário acessa o cadastro de produto, no outro usuário, na outra empresa, o usuário só acessa a tela de venda. O usuário dessa empresa, na web, ele não acessa nada, ele só acessa a app ali no celular para ele poder fazer venda. Então, vou fazer essas configurações do usuário. Uma outra situação que eu tenho são perfis. Tá? O que são perfis? É um grupo de atributos. Tá?
Um grupo de atributo. Isso aí porque ao invés de eu ficar configurando aquele monte o usuário caixa ele é igual para todo mundo. Ele geralmente tem algumas coisas que é comum no usuário caixa. Por exemplo, ele vai ter que acessar a tela de venda, senão ele não vende. Então, ele já é comum. Não precisa de todas as vezes que for cadastrar um caixa, eu tenho que fazer isso. Então, tem esses perfis. Esses perfis, no caso do CIMAR, são perfis fixos, né, já pré-programados e assim por diante. Existem algumas regras relacionadas com o perfil. Né? Que regras são? Quando um perfil é liberado, aqueles atributos que estão vinculados àquele perfil são liberados automaticamente. Criar e alterar perfil não é permitido e um usuário pode ser vinculado a vários perfis. Né? Por exemplo, um usuário pode ser caixa e financeiro, ou pode ser administrativo e gerente. Né? Ele pode ter as características de perfil. Mas você também pode fazer toda a configuração manual do usuário, não tem problema. E uma coisa que existe no sistema também é chamada hierarquia de liberação dos recursos, dos atributos do usuário. Tá? Então, você tem, por exemplo, um usuário ele só pode liberar aquilo que está liberado para ele. Por isso que o cadastro inicial, conforme nós observamos aqui, o cadastro inicial ele é feito no cPortal. Por quê? Porque no cPortal você vai dizer o que esse usuário vai utilizar e a partir daí, o momento que esse usuário começa a cadastrar outros usuários na web, ele vai conseguir liberar aquilo que foi liberado para ele no cPortal. Ele não vai conseguir ir além, né? Se você fala, não, esse usuário libera isso, ele vai cadastrar o próximo, sim. Então ele vai liberar até aquilo que é liberado para ele. Ele não consegue liberar o que não está liberado para ele. Né? Mesma coisa acontece com questão de perfil e assim por diante. Mas entender essa hierarquia é muito importante. Porque o usuário liga no suporte, não estou conseguindo aqui liberar uma pessoa para fazer isso. Você tem que olhar se o usuário dela está liberado para fazer aquilo que ela quer liberar para outra. Senão não vai aparecer, ela não vai nem enxergar, né, dentro do recurso do sistema. Então, essa questão de atributo e perfis, ela está relacionada a isso. E um outro recurso adicional em relação ao cadastro de usuário é a questão de resetar a senha. Né? O reset de senha ele pode ser feito automático, na tela de login do sistema. Aí você tem que estar cadastrado, por exemplo, o e-mail do cliente, você mandar, ele recebe um e-mail falando que a senha dele foi resetada e assim por diante. E ele pode ser feito manualmente também. Tanto no CIMAR Web como no cPortal, você reseta a senha, informa para ele a senha temporária, ele entra com a senha temporária e automaticamente ele vai cadastrar a senha permanente dele. No cPortal tem algumas liberações muito interessantes, principalmente essa questão de liberar todos os recursos, né? Porque no cPortal, você, como técnico, o suporte, você pode liberar todos os recursos, sem levar em conta a hierarquia. Né? Tem algumas regras de segurança, mas não precisa discutir isso aqui. E também tem um dicionário de observações. Tem algumas questões que também são configurações. Por exemplo, no cálculo de comissões, aí eu tenho toda a estrutura de meta, de família e de percentual, posso criar uma série de coisas lá, e estão tudo liberado, tudo no dicionário de observações do cadastro de usuário. Né? Vamos dar uma olhada aqui para ver como é que funciona. Vamos pegar primeiro aqui dentro do cPortal. Então eu tenho aqui, usuários. Entrei, tá? Aí vou pegar aqui um usuário. Aí o que eu tenho nesse usuário aqui? Eu tenho essas informações iniciais, né, que é comissão, limite, tal. Posso fazer o reset da senha dele. Aí eu tenho os atributos foram liberados para esse usuário. Primeiro eu tenho perfil, eu posso ter um ou vários perfis no usuário. Eu tenho a questão de o que está liberado para ele dentro do grupo de atributos. Eu tenho as operações liberadas para ele, eu tenho um adicional, que são as observações, que eu posso colocar nesse usuário também. Tá? Lembrando que, do momento que eu escolho um perfil, por exemplo, de gerente, todas as coisas relacionadas com gerente são automaticamente liberadas para o usuário. Mas o interessante do sistema é que se eu pego um perfil aqui, você vê que eu não tenho nenhum perfil cadastrado, mas eu tenho várias coisas aqui liberadas. Por quê? Porque eu resolvi que esse usuário não vai estar vinculado a nenhum perfil. Tá? Então, se eu coloco uma informação aqui de perfil, o que já está para ele aqui continua do mesmo jeito, não tem problema. Tá? Por quê? Porque eu posso, uma empresa pode usar o perfil de caixa que já vem pré-cadastrado dentro do sistema e para aquela empresa específica ele anexar mais uma ou duas funcionalidades, que é uma coisa dele. Isso aqui é essa questão da hierarquia e da flexibilidade
do sistema em relação ao cadastro do usuário, né? E se a gente for para o CIMAC Web, a gente já percebeu aqui em usuários alguns detalhes também. Você vê que você está aqui, tem um cadastro de usuário, eu tenho os usuários aqui. Aqui eu posso incluir, posso editar, mas eu posso, por exemplo, ó, aqui eu posso liberar, se eu tivesse várias empresas aqui, uma questão multi-empresa, né, eu posso liberar várias empresas para esse usuário. Tá? E aí, para cada empresa que eu liberar, eu vou ter uma característica diferente para cada empresa. Tá? Então, para cada empresa que eu fizer a liberação do usuário aqui, situação, comissão, limite de desconto, e aí eu vou ter essas informações aqui. Cadastro, e assim por diante. Então, a questão de usuário, ela é bem tranquila em relação ao sistema. Então, são duas situações que eu posso ter, duas possibilidades que eu posso ter em relação ao cadastro do usuário.